Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália e vou trabalhar juntamente com a professora Rosângela no módulo 2 do curso de Linguagem Cartográfica no ensino de Geografia, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Este tutorial é uma gravação, uma orientação, né, para as atividades assíncronas que vocês vão fazer e que a gente vai discutir depois lá no nosso encontro, então, síncrono, tá bem? Neste vídeo, eu vou gravar para vocês como que a gente faz o download do software FieldCartoon, que é um software que a gente vai utilizar, né, para realização das nossas atividades, como que se baixa esses dados para trabalhar com o FieldCartoon e também vou explicar um pouquinho da interface do programa, tá bem? A partir dessas explicações, então, a gente vai solicitar, né, que se vocês tiverem acesso a notebook ou a computador, né, que vocês desenvolvam essas atividades para elaboração de alguns mapas temáticos. A partir disso, né, vocês podem utilizar essa ferramenta para o ensino de geografia. A gente já fez experiências em escola da educação básica, alunos de ensino fundamental. Obviamente, né, que a escola tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um laboratório de informática, ou ter computadores disponíveis para que os alunos manuseiem nessas informações, mas são atividades que a gente já desenvolveu tanto com alunos do ensino fundamental, sexto e sétimo ano, como também com alunos do ensino médio, a partir de alguns projetos que nós temos desenvolvidos de extensão, e também trabalhamos com alunos de cartografia temática na graduação, tá bem? Então, é um software que já foi bastante utilizado. Ele não é um SIG, né? Ele é um software de cartomática, então ele não vai ter uma informação georreferenciada dentro dele, mas ele vai trabalhar muito bem com espacialização de dados, com a visualização de dados e com aqueles métodos de representação da cartografia temática. Então, vou compartilhar minha tela, vou mostrar para vocês esse passo a passo do FieldCartoon e espero que vocês tenham mais uma ferramenta interessante para ser trabalhada nas aulas de vocês ou mesmo nos trabalhos geográficos de vocês, tá bem? Então, vamos à prática. Bem, então, pessoal, iniciando a nossa prática, né, para a gente fazer o download do FieldCartoon, vocês vão acessar um navegador da escolha de vocês. Eu utilizo o Google Chrome, tá? Porque ele me permite que eu faça traduções dos sites como o do FieldCartoon. Então, escolham um navegador que vocês queiram e aí a gente vai digitar aqui FieldCartoon, com PH, tá? O site é este aqui, é o primeiro, né, que aparece, FieldCartoon, free.fr, porque ele é um software francês, desenvolvido por um geógrafo francês. Então, clicando aqui, a gente vai ter acesso, né, à área inicial do site do FieldCartoon. Se ele estiver abrindo em francês para vocês, e vocês estiverem utilizando um navegador como o meu, né, semelhante ao Chrome, vocês podem clicar com o direito na tela e virem traduzir para o português. Fazendo isso, então, as informações sobre o FieldCartoon estarão traduzidas para o português. Ele trabalha com uma série de idiomas, tá, dentro do software, mas o site às vezes abre em francês, mas vocês têm essa opção de traduzir. Então, vocês podem observar que ele tem bastante informações, né? Ele traz uma série de explicações sobre o programa. Aqui embaixo está um pouco sobre o Philip, que é o geógrafo que criou, né, esse software, ele que mantém esse software e faz, né, toda a gestão dessa ferramenta, né? Ele é o responsável. Este é o gato do Philip, então essa aqui, nas primeiras versões do FieldCartoon que a gente utilizou, quando você clicava para abrir o computador, aparecia essa foto do gatinho aqui, tá? Então ele tem toda uma história também aí, para quem também gosta de gato, que nem eu, do seu companheiro e, de certa forma, o mascote do FieldCartoon, tá bem? Aqui também a gente pode ver, né, o quanto esse software é utilizado em vários países do mundo, né? Muita gente já baixou esse software para trabalhar. Mas, enfim, a gente tem todas essas informações e o que nos interessa para fazermos o download do software é aqui ó, essa
aba bem centralizada, em que nós temos piscando, né, o ícone para destacar aonde que a gente baixa esse programa. Cliquei nele, ele vai abrir, então, essa outra aba, essa outra página, e aqui eu vou ter uma série de ferramentas que estão disponíveis, tá? Eu tenho o Fio Cartô, propriamente dito, que é o programa que a gente vai manusear nessa atividade. Nós temos o Fio Digit, que é um programa para construção de bases vetoriais ou adaptação de bases vetoriais, mas eu prefiro utilizar bases vetoriais, por exemplo, baixando elas do IBGE. Eu vou mostrar isso para vocês também ao longo deste tutorial. Então, eu prefiro não editar as minhas bases aqui dentro do Fio Digit e trazer elas, então, de outros locais, tá? E aqui ele tem também essa opção de selecionar dados em planilhas de Excel, de editar esses dados de alfanuméricos, né? Mas também eu normalmente edito eles no Excel, como eu vou mostrar para vocês, e faço a importação para o Fio Cartô. Além disso, aqui ele coloca uma série de novidades, né, que são as últimas atualizações que ele fez no site. Nós temos também a questão de documentação, que são informações, né, materiais, bases para a utilização do site e de ferramentas dentro do Fio Cartô. Temos mapas bases, que é uma biblioteca de mapas com dados de vários espaços do mundo, né? E temos exemplos de coisas que foram realizadas com o Fio Cartô, de mapas que foram feitos com a ferramenta, e também estatísticas do site do Fio Cartô, tá? Que ele traz este documento aqui falando sobre essa questão dos acessos ao Fio Cartô. Então, depois, quando vocês forem olhar o site, né, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo como o link do site direto para vocês, vocês podem dar uma explorada nessas ferramentas aqui que são bastante interessantes. Em um primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como baixar esse software e instalá-lo. Após, eu vou mostrar para vocês essa biblioteca de mapas. Após isso, a gente vai aprender a baixar esses dados em outra ferramenta, né, que é dentro do portal de mapas do IBGE e do Sidra. E, por fim, nós vamos trabalhar com esses dados dentro do Fio Cartô. Também é interessante, esse é um trabalho que o Felipe colocou no site dele, que fala sobre o Fio Cartô no ensino fundamental, e que eu confesso para vocês que eu fiquei bastante feliz quando eu vi esse material, porque é um trabalho que foi desenvolvido por nós em uma das escolas em que eu era docente. Então, fazendo um momento marketing, né, aqui, a gente tem, né, um trabalho que falou bastante sobre o Fio Cartô e mostrou a prática pedagógica com o Fio Cartô com alunos de ensino fundamental em uma escola em que eu trabalhei, tá? Então, aqui a Josiane, que era a bolsista do projeto na época, trabalhando com os meninos. Então, vocês podem dar uma olhada também, se for do interesse de vocês. Para fazer o download, então, do software, a gente clica, né, em download e vai escolher o que a gente quer baixar, né? No nosso caso, nós queremos o Fio Cartô, o software. Cliquei aqui, rapidamente ele já gerou um arquivo executável, vai fazer, então, o download desse arquivo e eu já poderei, então, clicar nesse arquivo executável e instalá-lo no meu computador. Vamos esperar só uns minutinhos que ele já está finalizando, então, o download. E eu já mostro para vocês aqui na tela como acessar esse arquivo executável. Ok. Tá, então, aqui na outra tela, ele fez o download dessa pastinha aqui. Vou clicar em cima dela com o direito e extrair aqui, tá? Então, ele extraiu o instalador do software. Bom, então, clicando aqui, ele vai fazer a instalação do programa. Vocês vão ir dando continuar até o final e ele vai gerar o ícone do programa para vocês aqui nas ferramentas do computador ou no atalho na área de trabalho, tá bem? Como eu já tenho ele instalado, então
já está aqui o ícone. Mas para vocês é só clicarem e irem dando continuar até o final, aceitando, né, os termos de uso do fio cartão. Sempre que nós formos, para vocês visualizarem, né, sempre que nós formos utilizar o fio cartão, ele vai abrir essa tela mostrando as licenças de uso, você vai escolher o idioma, né? Então, você vai precisar aceitar essas licenças de uso para poder utilizar, né, o software cada vez que você for acessá-lo. Bom, então, tendo o nosso software instalado, nós vamos voltar aqui no site do Fio Cartão. Cliquei só para retornar, né? Nós vamos nas bases de mapas para baixar um mapa, um banco de dados, né? Para fazer um primeiro mapeamento. Cliquei, então, aqui em base de mapas. Eu vou escolher qual unidade territorial que eu quero trabalhar, né? No nosso caso, vou pegar a América do Sul e ele vai detalhar, então, a América do Sul a partir de vários espaços, de várias bases, ou, né, e vários dados que a gente vai ter disponível dentro dessa América do Sul. Então, cliquei em América do Sul, vou baixar para nós o Brasil. Então, tendo a questão do Brasil, ele vai detalhar, né, essa questão dos mapas e dos dados para o Brasil. E eu vou baixar este aqui, ó, que é compatível com o censo demográfico, do último censo demográfico, né, do Brasil. Vou optar por essa base aqui, ó, Brasil. Tá? Então, cliquei, baixei. Vocês podem baixar eles também por região, né? Ou por estado, tá? Mas eu optei por baixar o Brasil todo. Após, então, isso, nós vamos ter aqui no download, né? O Brasil. Vou copiar ele, vou criar uma pastinha para nós inserirmos todos os dados do fio cartão que nós estamos utilizando. Eu vou criar na minha área de trabalho para ficar compartilhando com vocês. Mas quando vocês forem trabalhar, o interessante é que vocês criem essa pastinha aqui, ó, no disco C do computador de vocês, tá bem? Extrair aqui. Então, vocês notem que nós temos um arquivo do tipo Adobe Illustrator, que é um arquivo de desenho. Nós temos um arquivo alfanumérico e nós temos um arquivo com informações sobre esses dados, tá? Que ele vai trazer as fontes destes dados que estão disponíveis ali na pastinha. A partir destes dados aqui, a gente consegue fazer, então, um mapeamento no fio cartão. Eu vou mostrar esse primeiro mapeamento, depois eu mostro os dados do IBGE e, por fim, aí eu exploro a interface do fio cartão mais detalhadamente com vocês, tá bem? Mas eu já vou mostrar como que vocês podem importar esses dados para dentro do software. Vindo, então, aqui, abrimos o fio cartão, né? Escolhemos o idioma, vamos aceitar essas configurações, né? E ele já vai abrir para a gente diretamente pedindo qual é o arquivo do mapa base, ou seja, de onde nós vamos, qual é o arquivo de desenho que a gente tem. No nosso caso, é o Brasil.ai. Cliquei para abrir, vocês viram que agora ele mudou aqui em cima, né? Agora ele quer o arquivo dos dados estatísticos. Qual que é o nosso dado estatístico? Este aqui, o Brasil Censo 2010. Abrir. Ele vai fazer a leitura, então vai unir esses dados alfanuméricos e dados vetoriais, e aí a gente vai ter, então, as nossas múltiplas possibilidades de mapeamento, tá? Então, aqui ele já apareceu, né, a nossa dado alfanumérico, e aqui do lado a gente vai clicar para escolher quais mapas a gente quer, né? Vocês notem que quando eu clico aqui na variável, ele já me dá opções de mapas aqui embaixo. Por exemplo, né, um mapa coroplético sobre pessoas responsáveis no Brasil. Claro que isso aqui eu vou detalhar logo mais. Outro exemplo, voltando no cartão, pessoas residentes em domicílios. Aí eu consigo gerar um mapa, por exemplo, de
pontos. Obviamente que esse mapa aqui está bastante poluído, né? Mas depois nós vamos ver como arrumar isso. E também consigo fazer, por exemplo, um cruzamento dessas informações. Por exemplo, pessoa responsável, percentual de pessoas responsáveis por domicílio com filhos. Aí eu consigo ter várias outras opções de cruzamentos de dados. Ó. Por exemplo, eu consigo colocar um coroplético e um círculos proporcionais juntos. Vou pegar novamente a mesma variável aqui. Consigo colocar cores nos círculos proporcionais. Então, eu tenho uma grande variedade de combinações que podem ser feitas dentro do software. E como vocês viram, é bastante fácil fazer esses mapas, né? Esses dados aqui do último censo, vocês conseguem baixar diretamente do site do Fio-Cartô. Com basicamente 4 ou 5 cliques, vocês têm um mapa pronto que vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Então, vocês podem utilizar esse material tanto para vocês construírem os mapas com os alunos, que é bastante interessante, né? Vocês discutirem com os alunos toda essa questão de qual método de representação que vai ser utilizado, mas também vocês podem utilizar isso para construir os mapas que vocês querem utilizar nas aulas de vocês para demonstrar informações para os alunos, tá? Então, vocês têm muitas possibilidades de utilização do Fio-Cartô. Eu vou mostrar como faz agora os dados do IBGE e a partir desses dados do IBGE, a gente vai, então, explorar um pouquinho mais com detalhes essa interface aqui do software, tá? Verificando como que a gente pode fazer alguns ajustes aqui para que ele fique visualmente mais interessante. Para baixar, então, esses dados do IBGE, né? Então, vou fechar aqui o Fio-Cartô, que ele não... O site do Fio-Cartô agora nós não vamos mais utilizar. Eu já mostrei para vocês aonde que baixa, né, o software aqui e a biblioteca de mapas, que tem muito material, vocês têm muita coisa que vocês podem explorar. Então, o Fio-Cartô, nós não vamos utilizar mais o site dele. Agora, nós vamos para o IBGE, tá? Então, no IBGE, nós vamos procurar, né, o site do IBGE para baixar, basicamente, dados alfanuméricos e dados vetoriais. Então, aqui, eu vou vir aqui embaixo e vou utilizar, basicamente, o Sidra e o portal de mapas, tá? Que são as duas ferramentas que eu vou unir esses dados para gerar meu mapa no Fio-Cartô. Então, clicando no portal de mapas, nós vamos ter uma série de dados que a gente pode baixar para trabalhar com eles, mas nesse caso, nos interessam os dados que estão aqui, ó, na organização do território, que a gente vai abrir e achar malhas territoriais. Então, a gente vai trabalhar com as malhas territoriais, no nosso caso, malhas da unidade da federação, tá bem? Então, eu quero a malha de todas as unidades do Brasil, agora pode ser a de 2020. Clicando ali, então, aqui está, né, ele vai carregar uma pré-visualização para a gente, né, está carregando e vou clicar aqui para baixar no nosso computador. Então, baixei, né, o shape da nossa unidade da federação, vou lá nos meus downloads, vou copiar esse shape aqui, ó, e vou colocar ele lá na nossa pastinha, que no caso a minha está na área de trabalho, e a de vocês eu pedi lá no disco C, né? Então, vou clicar aqui e vou extrair esses dados também. Então, vocês vão observar que aqui nós temos um arquivo shapefile, né? Nós temos uma série, 5 arquivos, né? Uma série de arquivos juntos para constituir, então, o nosso arquivo que vai ser utilizado como ilustração dentro do Fio-Cartô. Tá? Quando nós formos importar no Fio-Cartô, nós vamos usar o .shp. Depois disso, nós vamos baixar, então, aqui também no IBGE, no Sidra, os dados para serem utilizados, dados alfanuméricos na tabela do Excel, tá? Então, cliquei no Sidra. Nós vamos escolher aqui, existem uma série de indicadores, de pesquisas, né, que vocês podem escolher.
eu vou trabalhar com população, mas vocês têm, por exemplo, indicadores, obviamente que tem que olhar, né, quais unidades da federação que são disponíveis, algumas são só a nível de país, outras nós temos a nível de setor censitário, então vocês têm que escolher as quais vocês querem. Então, nós temos aqui uma série de indicadores, nós temos dados referentes à população, vários dados sobre a população, dados sobre economia, né, e dados sobre meio ambiente. Todos esses dados aqui a gente consegue baixar quadros, cartogramas, enfim, e a partir de baixar esses quadros, a gente consegue gerar os mapas no FieldCartoon, unindo eles com o Shapefile, desde que haja uma coluna comum. Ou seja, é uma obrigatoriedade para fazer união de dados em qualquer software que haja uma coluna identificadora comum. Ou seja, aqui nos dados que nós baixamos do portal de mapas, tá? Ele tem uma coluna com o código do IBGE para as unidades da federação. Cada estado vai ter um número. E aqui, né, dentro dos dados do Sidra, nós vamos precisar colocar esse código. Claro que é um procedimento bem automático, nós vamos colocar esse código para que a gente possa juntar essa tabela que nós temos com os dados que nós escolhemos lá mapear. Então, vou pegar aqui na população, dados do censo demográfico, né? Ele abre, então, a página do censo. O nosso último censo foi 2010. Vou vir em resultados gerais, tá? A partir desses resultados gerais, eu posso escolher aqui uma série de tabelas que eu posso utilizar para fazer os meus mapeamentos, tá? Então, existem várias informações aqui. Vocês podem escolher uma dessas, a que vocês acharem mais pertinente para as discussões de vocês, para os trabalhos de vocês, tá? Eu vou baixar essa aqui, de população residente por tipo de deficiência permanente. Então, ele vai carregar, né, a tabela para a gente. E aí, nós vamos fazer uma configuração. Então, né, aqui nós temos a opção de cartograma, que se vocês preencherem, né, e clicarem aqui embaixo, vocês vão visualizar isso, pré-visualizar isso no formato de um mapa. Porém, no nosso caso, a gente quer trabalhar com quadro, tá? Vou deixar o cartograma carregado, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Ou sempre observando, né, a unidade territorial, ela precisa estar cada uma em uma linha e as outras informações podem estar em colunas, tá? Vamos escolher daí aqui quais dados, né, que a gente quer. Então, por exemplo, vou trabalhar com população residente, vou escolher o tipo de deficiência, né, ou necessidade especial. Vou escolher a questão de deficiência visual que não conseguem ver, né, pessoas que são cegas, então, para o ano de 2010. E aqui nós temos várias unidades também da federação, como eu falei para vocês, tá? Nós temos a questão do Brasil, que vai trazer um dado para o país, dados por grandes regiões, por unidade, por estados, por mesorregião, microrregião, município, região metropolitana. Então, a gente tem uma série de subdivisões para esse dado. Como nós baixamos o shape aqui, ó, das unidades da federação, dos estados, aqui nós precisamos baixar da mesma unidade. Então, unidades da federação e estados. Feito isso, configurei, então, o que eu quero dessa tabela, né, vocês podem escolher os dados que vocês optarem. Vou vir em visualizar, tá? Então, ela carregou aqui. Vocês podem observar, então, que nós temos o nome dos estados, o valor, né, o número de pessoas que têm deficiência visual ou não conseguem ver de modo algum, disponível para cada um desses estados e Distrito Federal. Temos a fonte e algumas informações gerais, porém, nós ainda não temos o código, que é o que vai nos permitir unir esses dados dentro do FieldCartoon. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que vir aqui nesse olhinho, tá? Cliquem no olhinho, e aí vocês vão vir aqui, ó, dentro dessa opção Unidades da Federação, e cliquem em Exibir Códigos. Notem que quando eu clico aqui, ó,
fiquem observando esse canto aqui da tela. Quando eu clico aqui, ó, exibir códigos, aparece o número para os estados. Esse código, esse número aqui, é o que nos permite unir os dados dentro do Fio Cartão. Posso fechar aqui. Minha tabela está pronta para ser baixada para o computador, para que eu possa, então, fazer, né, os meus mapeamentos. Vou vir em função e vou baixar ele nos dados em formato Excel, XL, SX. Bom, enquanto os dados baixam ali, o nosso cartograma, tá? Que eu tinha gerado antes e deixei carregando só para vocês visualizarem. Isso aqui, então, vocês também conseguem gerar dentro das tabelas do Excel. Se em vez de vocês optarem por quadro lá no Sidra, né? Vocês optarem por cartograma, vocês já têm essa visualização aqui dos dados. Tá? E vocês conseguem alterar ele aqui. É bem interessante também, né? Para vocês darem uma explorada e utilizarem também com os alunos de vocês ou para produzirem material para os alunos de vocês. Tá? Então, retomando, né? Fechando parênteses, como dizem os professores, nós professores adoramos abrir parênteses, né? Pelo menos a maioria dos que eu conheço adoram abrir parênteses. Então, fechando parênteses, baixei a tabela, está onde? Lá nos downloads, aqui, tabela, né, das pessoas que têm deficiência visual. Vou copiar a tabela, levar lá para a pastinha que nós estamos trabalhando, tá? Fio Cartão. Ok, abri a tabela e agora nós vamos ter que fazer uma formatação nessa tabela aqui, tá? Nós precisamos editar algumas coisas, porque, por exemplo, o Fio Cartão, ele não vai conseguir ler essas células que estão mescladas. Então, se vocês observarem aqui, ó, vocês vão perceber, ó, quando eu clico aqui, ele é uma célula única. Aqui uma célula única, uma célula única, uma célula única. E essas aqui, que seriam 3 células juntas, elas estão agrupadas, elas estão mescladas. Então, por elas estarem mescladas, o Fio Cartão não consegue fazer a leitura delas. Então, o que a gente vai fazer? Clica com o direito em cima dessa linha e exclui todas essas linhas aqui que estão mescladas e que não nos interessam, né? Então, toda a informação que não nos interessar, nós vamos pegar e retirar ela da tabela. Aqui embaixo, observem também que nós temos essa última célula da fonte, né? Nós vamos também excluir ela. Eu vou salvar essa tabela de novo, então todos esses dados, essas fontes, elas vão ficar aqui disponíveis, tá? Então depois eu posso voltar a consultar. Essa aqui, essa aba com notas, eu também vou excluir, para não gerar erro de leitura no Fio Cartão, tá? Então excluí, fiquei com uma aba só. Para me excluir, sempre clica como direito, tá? E depois de clicar com o direito, vai indo na função que você quer. Aqui em cima, para não gerar erro também no programa, eu vou chamar essa coluna que ela tá ali com caracteres especiais, né? Eu vou chamá-la de ID ou identificador, mas eu vou usar apenas ID para ela, tá? Unidade da federação, eu vou usar o F. E aqui eu vou usar pessoas com deficiências, tá? Para mim saber o que é cada uma dessas variáveis dentro do meu software. Feita essa formatação, vou salvar, então, o meu arquivo, vou procurar lá na pastinha do Fio Cartão. Como a minha pastinha já está ali, já reconheceu, né? Então, vou vir aqui, vou colocar a tabela, sem espaço, underline, format. E daí eu sei que é a tabela que eu vou importar, a tabela que está pronta e que ele vai reconhecer. Salvei. Então, agora aqui, vocês podem notar que eu tenho o shape do Brasil, né, que nós baixamos, e eu tenho a minha tabela formatada. Esses são os dados que nós vamos utilizar para fazer o mapeamento com dados que eu escolhi dentro do IBGE. E vocês podem, então, escolher qualquer outro dado que esteja disponível lá, desde que existam essas duas coisas. Tem que existir um arquivo vetorial, um arquivo de desenho, que pode ser do tipo Shape, pode ser do tipo Adobe Illustrator, e também uma tabela de dados alfanuméricos para as mesmas unidades territoriais, tendo
nas dois arquivos uma coluna em comum, uma coluna do tipo código, ou seja, um número que seja igual neste arquivo e neste arquivo. Por que eu não posso ser, não pode ser os nomes, Natália? Por que não pode ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo? Porque, se vocês observarem, nessas palavras existem acentos. E em um dado pode estar um acentuado, em outro dado não estar acentuado. Ou seja, eles podem estar escritos de maneiras diferentes. E aí o software não vai reconhecer. Por isso que eu tenho que trabalhar com números, com códigos, tá? Então, esses aqui são os dados que a gente vai utilizar. Vim na minha telinha inicial, escolhi o fio cartão. Está aqui, né, todo o nosso layout, que vocês já viram rapidamente. Aqui tem todos os termos de licença, todos as bandeirinhas, né, ali dos idiomas. Eu posso trocar o idioma conforme o idioma que eu trabalho, né. Aqui eu tenho exemplos de mapas que foram feitos com fio cartão. Eu tenho o desenvolvedor do fio cartão, o seu amigo, o gato dele, né? Então, todas as informações aqui na tela inicial, clico em aceito, lembram o que vai aparecer? Qual o meu arquivo de base? Então, eu vou lá na minha pastinha, vou procurar ela. Tenho agora aqui duas opções. Vocês lembram que o AI nós baixamos do fio cartão, então ele é um pouquinho diferente, ele é os municípios, né? Ele tem todos os municípios do Brasil. E o BRUF underline 2020 Shape é o que nós baixamos do IBGE. Então, eu vou clicar nele. Abrir. Agora, vocês viram que foi um pouquinho diferente, né? Então, por que foi diferente? Porque no fio cartão, os dados já estão formatados diretamente para serem trabalhados aqui. Quando eu baixo com os dados shapes, eu preciso fazer a identificação de qual vai ser a coluna de união dos dados, tá? Então, aqui ele vai me mostrar todas as colunas que tem dentro do shape, né? Eu consigo pré-visualizá-las aqui embaixo, ó, todas as informações que tem dentro do shape. E eu tenho que escolher no identificador, ou no ID, qual é a coluna que eu vou unir com a primeira coluna que está dentro da minha tabela de dados alfanuméricos. Então, a qual que eu quero? A CD_UF, código da unidade da federação. Clico nela, passo para o outro lado com a setinha e ela está ali, ó, tá? Então, selecionei minha coluna, vou validar. Após, então, a validação, ele vai perguntar se eu quero trabalhar com projeção gnomônica ou sem projeção. Eu normalmente trabalho com projeção. Validamos. A partir daí, né, ele vai carregar e vai nos pedir, então, o dado estatístico que a gente vai trabalhar. Esse aqui é o dado que nós tínhamos baixado do fio cartão, então ele não coincide, né? Posso até clicar aqui, mas para vocês verem, né, ele não coincide com os dados que eu tenho, ó, ele está com municípios, ele não está coincidindo com os dados do IBGE. Essa aqui coincide, né, é a tabela que a gente baixou para utilizar, porém, tá com as células mescladas, então eu não posso utilizar essa, eu tenho que utilizar a tabela que eu formatei. Essa aqui, então, tabela 1495 formatada. Seleciono ela, abrir. E agora ele vai, então, fazer essa união dos dados e reconhecer quais tipos de mapas eu posso trabalhar. Uma outra observação. Quando aparecer assim, ó, não respondendo, ou ele ficar carregando, não fiquem clicando várias vezes no software, porque ele pode fechar ou travar, porque ele entende que vocês estão querendo que ele faça outra coisa além daquilo que ele está fazendo, tá? Então, deixem que vá andando, né, essa ferramenta ali, né, de reconhecimento dos dados, e aí vocês depois cliquem só quando aparecer a janelinha para trabalhar, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, as variáveis, né, no nosso caso nós temos uma variável só para esse dado, depois eu abro o outro projeto lá de volta para a gente ver, né, que são as pessoas com deficiências que não conseguem enxergar. Então, nós temos aqui, como
ele reconheceu que é um número, que é uma quantidade, ele pintou aqui de verde, né? Mas se a gente quisesse trabalhar isso como uma relação, um percentual, a gente poderia clicar, né, com um mapa do tipo que estabelece relações, a gente poderia clicar e ele vai mudar a cor aqui até ficar no formato de mapas que geram relação, tá? Eu posso clicar também, mudar para nominal, mas como ele não é nominal, né, ele não é uma porcentagem, é um valor absoluto, vou manter em quantidade. Continuei. Ok, então eu tenho duas opções, né? Eu posso fazer um mapa das variáveis, das unidades da federação, por causa do nome delas, né? Mostrando que elas são todas diferentes a partir desse dado que eu tenho. Posso modificar essas cores, né? Clicando aqui, ó, eu consigo trocar, por exemplo, as cores, né? Só não foi uma escolha boa, né? Que eu escolhi, ficou da mesma cor de outro município, outro estado que já tinha ali. E a gente pode também colocar dados sobre o nosso mapa, tá? Então, se a gente vir aqui em janelas identidade, eu consigo inserir informações sobre o meu mapa. Então, esse é um mapa das unidades da federação. Unidades da Federação do Brasil. Quem elaborou, elaborado, ou organizado, se vocês preferirem, né, por o nome de vocês. E aqui vocês podem colocar os dados, né, fonte dos dados, IBGE 2020. Olhando assim, né, o IBGE 2020, porque esse dado estava no shape que a gente baixou. Então, quando eu clico em validar, ele vai colocar aqui embaixo para mim todas essas informações sobre o mapa, tá? Para mim salvar esse mapa, então eu posso vir aqui e exportar ele em diferentes formatos, ou eu posso copiar ele e colar em um arquivo, por exemplo, o Paint, né? Um software que trabalhe com... não copiou direito, vou dar um outro print. Um software, né, que trabalhe, então, com imagens, para mim, só fazer essa finalização de edição, tá? Se vocês têm algum desses outros programas de manipulação de imagens, vocês podem utilizar eles. E aí, aqui está pronto, né, o nosso primeiro mapa mostrando as unidades da federação. Vou pôr como UF. Além disso, né, voltando aqui em Cartô, eu tenho também os dados das pessoas com deficiência, né, das pessoas que não conseguem enxergar. Então, eu vou clicar nesse PD, né, que é nossas pessoas com deficiências, e eu tenho todas essas opções aqui, ó, de mapa para fazer. No nosso caso, eu vou escolher os círculos proporcionais, mas vocês podem escolher um desses outros aqui, né, e ver qual que fica mais adequado ao tipo de dado que vocês têm. Cliquei ali, então ele já gerou para mim esses círculos proporcionais, né, para o Brasil por unidade da federação. Aqui embaixo, então, vou trocar a informação na identidade, então, mapa das unidades da federação, não é mais isso, né, é mapa das pessoas com deficiência não conseguem enxergar. Tá? Estou usando esses termos, né? Não conseguem enxergar, pessoas com deficiências, porque são os dados oficiais do IBGE. Obviamente que se a gente estiver falando, né, a nível educacional, o ideal é a gente utilizar pessoas com necessidades especiais, tá? Então, validei, modifiquei, né, ali a informação, e aí eu posso modificar aqui no meu mapa essa série de informações que estão aqui, né, para que ele fique visualmente mais interessante de acordo com aquilo que eu estou buscando, tá? Então, eu posso aumentar o raio do meu círculo para que ele fique maior, só que daí vocês vão observar aqui, eu, por exemplo, aumentei para 40.
o estado de São Paulo ele ficou praticamente totalmente coberto, né, por esse círculo. Já começou a haver uma sobreposição aqui com o Paraná. Então, vocês podem perceber, né, que o 40 ele já traz uma sobreposição dos dados que não é interessante, tá? Então, voltamos lá, só para vocês visualizarem. Da mesma forma, se eu colocar um valor ali muito baixo, fica visualmente complicado de identificar, né, a variação, qual é o que é maior, qual é o que é menor. Então, sempre olhem o círculo que vai visualmente representar a informação sem comprometer a qualidade do mapa. Por exemplo, esses aqui que são menorzinhos, né, esses círculos, às vezes fica um pouco mais complicado da gente conseguir visualizar aqui na legenda exatamente ao qual valor ele se refere. Então, vocês podem passar o mouse em cima e olhem lá no cantinho superior esquerdo do programa, bem aqui, ó, onde está escrito Fio Cartô, observem aqui. Ó. Quando eu coloco o mouse em cima do círculo proporcional, ele me mostra, né, o valor que corresponde àquele círculo. Eu posso também transformar esses círculos em esferas, tá? Seria para dar uma ideia de uma visualização 3D, né, dessa representação. E eu posso vir aqui e trocar as cores deles, né? Eu posso fazer um mapa bem colorido, se eu achar isso interessante, né, para a minha pesquisa. Eu posso ir trocando a cor do disco, né, a cor do círculo e a borda dele, tá? Então, novamente, temos outro mapa aqui. Podemos salvar, exportar ele. Se vocês exportarem ele em SVG, vocês conseguem editar em outros programas de manipulação de imagens. Então, é bem legal assim, né? Vocês conseguirem exportar esses dados e trabalhar lá com eles. Outra coisa que é interessante a gente observar é aqui embaixo, na disposição dos mapas. Só arrumar um pouquinho meu software para vocês enxergarem. Então, aqui embaixo, ó, na disposição dos mapas, nós estamos trabalhando com um mapa na tela. Mas eu posso trabalhar com até 4 mapas nessa tela. Então, eu posso clicar ali, ó, e aí o meu mapa ele vai ficar aqui no cantinho. Vou clicar para outra posição, vou vir aqui, vou fazer outro mapa, e aí eu consigo fazer comparações de mapas e um mosaico. Para mim dar o print lá que eu comentei com vocês, né, para exportar, ó, aqui ele vai salvar só em .emf, porém, se vocês querem só salvar ele como uma imagem mesmo para visualizar, para usar na aula, para colocar no slide, né, claro que aqui vamos arrumar a identidade primeiro, né, mapa das UF, né, Unidades da Federação do Brasil, para gerar eles, eu vou dar um pitch screen na teclinha do meu computador. Dei o pitch screen ali. Vou Ctrl V, que é um colar, né? E vou recortar aí os meus mapas na comparação para ficar com eles ali disponíveis para mim utilizar nas minhas aulas e dos meus materiais, tá bem? Basicamente isso. Vou fechar novamente e vou abrir aqueles dados que nós baixamos do Fio Cartô, que tem mais dados dentro da tabela, só para a gente fazer uma comparação, então. E... então, coloquei aqui de volta os dados. Novamente, olhando, né, que nós estávamos olhando lá, aqui eu tenho valores, então eu tenho dados que estão relacionais, não são apenas dados nominais, que nem eu tinha lá no outro mapa, né, que era só o nome das unidades da federação, aqui eu tenho percentuais, então eu consigo trabalhar com outras informações que lá não estavam aparecendo, tá? Naquele tipo de mapa nominal, vocês conseguem trabalhar com as cores. Aqui, vocês conseguem trabalhar com os intervalos de classe. Claro que se vocês tiverem dados deste tipo aqui, que vocês baixaram do IBGE, vocês também vão conseguir fazer isso, tá?
Então, cliquei no tipo de mapa e aí observem aqui, ó. Eu tenho uma série de métodos de intervalos que podem ser utilizados dentro do meu mapa, tá? Vou tirar os traçados das unidades da federação, né? Eu posso habilitar aqui o contorno delas ou retirar das unidades espaciais, né? E aí, ó, vejam como o mapa fica bacana, fica bonito assim, né? Sem essas unidades. Então, posso escolher aqui as cores, né? Qual cor eu quero para o meu mapa. Tenho mais paletas de cores, né? Por exemplo, se eu for trabalhar em um mapa para uma publicação que só pode ser em preto e branco, eu tenho uma escala, uma paleta de cores em preto e branco. Posso escolher, então, diversas cores de acordo com aquilo que eu acho mais adequado para a geração do meu mapa. Eu gosto bastante dessa paleta de cores aqui. Gosto dessa aqui, né? Eu gosto dessas cores mais no tom de laranja ou no tom de marrom, mais terroso, tá? Então, assim, acho interessante. Esses verdes aqui também são bacanas, para minha percepção, né? E aí, vocês têm, então, vocês conseguem modificar a cor e, além disso, vocês conseguem modificar aqui, ó, os intervalos de classe. Então, eu vou colocar, né, os intervalos, eu vou colocar um mapa ao lado do outro, para que a gente possa, com os mesmos dados da mesma região, comparar, né, esses intervalos, como eles modificam a informação que a gente está olhando, tá? Então, eu tenho primeiro um Q6, né, que vai trabalhar com um método estatístico de sextil. Coloquei, então, o nosso mapa ali. Agora, vou vir no Cartô, vou gerar o mesmo mapa para pessoas responsáveis, só que eu vou usar esse outro intervalo aqui, ó, que é o número de intervalos de classe igual, tá? É o número de pessoas total dividido pelas unidades que eu tenho ali, daí isso vai dar o nosso intervalo de classe. Vou gerar um outro mapa embaixo, para o mesmo dado, pessoa responsável, mesmo coroplético, mesma cor, quebras naturais, GENS, tá? E vou gerar um último mapa para o mesmo dado, mesmo tipo de mapeamento, com uma amplitude de classes. Vejam, então, olha a diferença dos nossos mapas aqui ó, nessa região, na região sul. Olha aqui em cima, ó, bastante na região norte. Olha o esvaziamento na região norte nesse método de intervalo, comparado, por exemplo, com esse aqui. Então, vejam a importância também de vocês saberem um pouquinho sobre esses intervalos de classe. A gente colocou um texto como material complementar sobre isso, tá? Então, vocês conseguem perceber que com os mesmos dados trabalhados no mesmo programa, para as mesmas unidades da federação, simplesmente eu alterando o método de intervalo de classe, eu consigo levar vocês a interpretações completamente diferentes da informação que está aqui, tá? Então, eu tenho uma manipulação dessa informação. E daí, quando a gente mostra isso, para dizer para vocês, né, o quanto vocês precisam ter responsabilidade com os dados que vocês estão trabalhando e para fazer uma outra orientação. Aqui, ó, além da fonte dos dados, quando vocês forem editar, né, esses mapas de vocês, coloquem qual foi o método de intervalo de classe que vocês utilizaram, tá? Quando estiverem trabalhando com dados numéricos. Porque isso é muito importante, isso muda a interpretação que a gente tem do dado que está aqui. Observe, né, que eu tenho um mapa selecionado aqui, ó, tá um quadrado em volta dele, um retângulo em volta dele. Esse é o mapa que eu estou editando, tá? Se eu voltar aqui no conjunto de mapas para um mapa só, os outros mapas eles vão se perder e eu vou ficar aqui somente com o mapa que estava selecionado. Posso trabalhar esses intervalos de classe também aqui, ó, mexendo no histograma, né, dos meus mapas, arrastando, né, isso aqui mais para um lado, mais para o outro, eu vou modificando, né, os intervalos de classe. Eu crio uma classe bem pequenininha.
né? Eu posso ir modificando as classes, mexendo, só clicando no azul ali e modificando, né, o histograma. Então, eu posso criar também a partir de um método de histograma, ou eu posso colocar aqui nesse 1, 2, 3, eu posso inserir classes manualmente. Então, eu posso utilizar aquelas fórmulas lá, por exemplo, fórmula de Stewart, calcular o meu intervalo de classe e inserir aqui manualmente quais os limites das classes que eu quero trabalhar, tá bem? Então, tudo isso vocês podem fazer nesses mapas aqui de variáveis que trabalham com cores. Os de círculos proporcionais eu tinha mostrado para vocês já, né? Vou mostrar um de pontos, que é bastante semelhante, né, ao outro. Eu posso aumentar a quantidade de pontos que eu quero, eu posso aumentar o tamanho do ponto. Olha, já fica bastante poluído com um ponto de pixel grande. Então, vocês podem fazer algumas alterações nos mapas de ponto aqui também. E vou mostrar novamente aquele cruzamento de informações, lembra que a gente tinha feito, para mostrar para vocês esse aqui. Esse mapa aqui, ó, que ele é um cruzamento, né, de 2 tipos de mapas. Então, eu posso trabalhar o mapa base e trabalhar com o mapa dos círculos aqui, sobreposto. Então, eu posso modificar, né, esse raio para deixar ele menos poluído, porém, ao mesmo tempo, eu vou ter, né, para esse dado aqui, nesse nível de espacialização, né, por município, então eu vou ter um pouco de dificuldade de visualização em função da sobreposição dos pontos, né? Então ele não é um mapa adequado, mas se vocês estão trabalhando com outra área, com uma escala grande, por exemplo, um bairro dividido em setores censitários, vocês conseguem fazer esse tipo de sobreposição e fica bacana, tá? Não fica poluído. E vocês podem explorar aí, né, todos esses mapas. Por exemplo, vocês têm os pontos por diferentes cores. Vou colocar uma paleta mais cores aleatórias, ó. Então, vocês conseguem inverter também essas cores, né, se você acha que não está adequado. Então, vocês conseguem ir modificando, né? Então, eu tenho a densidade de pontos numa informação e a cor em outra informação. Além disso, ó, vou colocar de novo, vocês podem ter a cor e os círculos proporcionais, né, sobrepostos. Claro que aí vocês têm que ver, né, podem colocar de volta os contornos ali, ó, mas fica, para esse nível de detalhamento, fica bastante poluída a informação. Aí vocês vão explorando o programa, né, ao longo do trabalho de vocês, para descobrirem quais são as possibilidades para cada tipo de dados que vocês querem utilizar. Então, assim, ó, o que a gente deixa de mensagem para vocês é que o Fio Cartô, ele é um software muito fácil de ser utilizado. Vocês conseguem dados, né, bem interessantes para trabalhar no Fio Cartô. Vocês conseguem colocar aqui dentro dados do IBGE, vocês conseguem colocar dados prontos que estão lá de diferentes países, inclusive, disponíveis lá no Fio Cartô. Vocês conseguem importar dados de outros órgãos, desde que haja um arquivo de ilustração, um arquivo alfanumérico, uma coluna comum, vocês conseguem colocar dados no Fio Cartô. Porém, todavia, entretanto, o que pesa na definição do que vocês vão utilizar dentro do Fio Cartô é o conhecimento cartográfico de vocês. Se esse método de representação está adequado ou não está. Esse intervalo de classes está mostrando corretamente a informação ou não está. E aí está, né, o papel do usuário, o papel do mapeador em gerar, né, essa informação corretamente, certo? Acreditamos, né, que esse software vai ajudar vocês, não só para vocês utilizarem com os alunos, né? Vocês podem construir mapas com eles aqui, desde que tenha infraestrutura nas escolas de vocês. É uma possibilidade bem bacana de utilizar, né? A gente já fez, os alunos gostam bastante, eles interpretam esses mapas, eles escolhem as cores e justificam os mapas, né? Dependendo do formato metodológico que vocês montarem, vocês podem fazer eles terem discussões muito legais sobre
a cartografia temática e a linguagem cartográfica em si, mas, além disso, vocês podem utilizar esse programa, que é um programa de fácil utilização, para montar mapas que vão ilustrar os temas que vocês estão falando nas aulas de vocês. Tá bem? Então, esperamos que esse vídeo tenha ajudado vocês, que esse vídeo colabore com as aulas de vocês. E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham com o software, vocês podem mandar mensagem para os nossos e-mails. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o meu contato, caso vocês precisem ajuda na realização dessas atividades assíncronas. Muito obrigada pelo interesse no curso, pessoal. Muito obrigada pela atenção em assistirem o vídeo.